Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no nosso canal, canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu sou o pastor Tiago, professor de teologia, e esta é a gravação do terceiro vídeo do nosso canal, que é uma série de estudos que estamos postando, procurando esclarecer questões vinculadas a Satanás, também questões relacionadas ao inferno em si. Nosso primeiro vídeo foi tratando a questão se o diabo chama-se Lúcifer, se Lúcifer é de fato o nome de Satanás. O segundo vídeo foi com relação se o diabo estaria ou está no inferno. E agora o terceiro vídeo vai tratar do inferno em específico. O que a palavra de Deus tem a dizer com relação a isso? O inferno existe, não existe? Como que a palavra de Deus retrata esse lugar? Você quer descobrir? Então, vamos juntos. A palavra inferno, geralmente, vem da tradução do termo grego Gehenna, que dependendo do contexto pode ter alguns significados. A palavra Gehenna em si. E primeiro vamos analisar o termo original que tradicionalmente se traduz por inferno. Então você já viu aí que é a palavra Gehenna, e a primeira ocorrência no Novo Testamento é justamente pela boca do próprio Senhor Jesus. Está em Mateus capítulo 5, verso 22, que nós encontramos a primeira vez que essa palavra é mencionada nas páginas do Novo Testamento. E logo pela boca de quem? Pela boca do Senhor Jesus. Vamos ver o que diz o texto? Mateus 5, verso 22, está escrito assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Então note que Jesus foi o primeiro a falar, a usar esta palavra. E a gente então vai analisar o que Jesus queria dizer com isso. O que esse termo nos traz como significado, né? O que nós podemos extrair aqui da Escritura? Qual é o tipo de compreensão que nós podemos ter com relação a isso? Por que eu estou mencionando isso? Porque essa palavra ocorre 8 vezes em todo o Novo Testamento e todas as vezes é dita pelo próprio Senhor Jesus. Então, para quem se opõe a essa doutrina, chama-se doutrina de uma doutrina pagã, fala que isso é uma invenção, então a gente tem um problema aqui, porque isso é desenvolvido pelo próprio Senhor Jesus. Jesus é quem traz esse ensino e ele se torna claro nas páginas da Escritura. Porque o termo ocorre 8 vezes, e nas 8 vezes é Jesus quem utiliza esse termo para ensinar que há um lugar de punição, que há um lugar de tormento. Você tem aí Mateus capítulo 5, verso 22, Mateus 5, 29, Mateus 5, 30, Mateus 18, verso 9, Marcos 9, 43, Marcos 9, 45, Marcos 9, 47, e Lucas capítulo 12, verso 5. Eu não vou ler as passagens, senão toma muito tempo e o vídeo fica grande. Mas se você olhar, você pode ler depois com calma, você vai ver que todas as passagens é dita por Jesus e sempre num contexto em que se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança longe de ti, porque melhor te é entrar na vida tendo só um olho ou só um braço, do que ir todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então o contexto das passagens está dizendo isso, indicando que corre o risco da pessoa viver em desobediência, viver uma vida de pecado e ir parar aonde? No lugar de tormento, que o termo grego usado é Gehenna. Nas traduções populares no português, é traduzido por inferno. O que os léxicos têm a dizer então com relação ao termo em específico? Se é uma palavra grega, nós precisamos ir então no grego e ver o que está por trás desse termo grego. O que os especialistas no grego do Novo Testamento têm a dizer. Aparece aí na sua tela, então, o primeiro léxico. É um dicionário das línguas originais. O léxico grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos, que é de Johannes Low e Eugênio de Naida. Na página número 8, nota 1.21, você tem aí a palavra Gehenna, um lugar onde os mortos são punidos, Gehenna, inferno. O termo deriva de uma locução hebraica que significa Vale de Rinom. E o que era então o Vale de Rinom? Uma ravina situada ao sul de Jerusalém, era um lugar onde de forma contínua era queimado o lixo da cidade.
Segundo uma crença popular judaica daquele tempo, o juízo final deveria ocorrer naquele vale. E isso explica a ampliação semântica, por via de metáfora, de Vale de Hinnom para inferno. Na maioria das línguas, Gehenna é traduzido por lugar de punição, ou lugar onde os mortos sofrem por causa dos seus pecados. Então, note que Jesus se valeu de uma locução hebraica que diz respeito ao Vale de Hinnom, que era uma ravina que ficava ao sul de Jerusalém, onde era jogado o lixo da cidade, e o lixo era queimado diariamente. Mas é só isso? A gente vai ver que não. Seguindo, nós temos aí o léxico também de Friedberg, que é o Analytical Greek Lexicon, que está no BibleWorks 10. Depois eu farei um vídeo mostrando para vocês o BibleWorks 10. Você tem o termo Gehenna, também Gehenna, literalmente Vale de Hinnom, concorda com o primeiro léxico. Uma ravina ao sul de Jerusalém, olha, onde fogos eram mantidos acesos para consumir os cadáveres de animais criminosos e o lixo. Então veja, literalmente era uma ravina ao sul de Jerusalém. Isso quer dizer um lixão. Se tornou um lixão ao sul de Jerusalém, onde era jogado todo o lixo de Jerusalém e onde também se aproveitava e jogava o lixo, jogava cadáveres de animais e também o cadáver dos condenados, aqueles que recebiam pena de crucifixão, pena capital, pena de morte. O corpo desse condenado era jogado ali. E constantemente se queimava esse lugar, se jogava fogo nesse lugar. Por isso Jesus sempre vai dizer a imagem que o verme não morre e o fogo não se apaga. O que era isso? O cadáver jogado nesse lugar, misturado com lixo, estava exposto ao sol, começava a entrar em decomposição, então apareciam vermes nos cadáveres. Os vermes começavam a andar nesses cadáveres e por conta também do fogo, né? O fogo queimava esses corpos, queimava o lixo, misturava isso tudo. Então era sempre um lugar onde tinha fogo, cadáveres em decomposição e vermes. Por isso que Jesus usa a expressão, o verme não morre e o fogo não se apaga. Aí note que ele ainda coloca, figurativamente nos evangelhos de Tiago para o inferno, é um lugar ardente de punição eterna para os ímpios mortos. Então concorda com o primeiro léxico. Até agora nós temos a indicação de um lugar específico que era em Jerusalém e que é usado de forma metafórica ou de forma figurada para ilustrar esse lugar de punição. Temos ainda aqui mais 3 léxicos. Temos aí o léxico também de Gwinglik, que é o Greek NT Lexicon, no BibleWorks 10 também, foi da onde eu retirei a fonte desse léxico. Você tem aí Gehenna, olha lá, Vale de Hinnom, uma ravina ao sul de Jerusalém, concorda com os 2 primeiros, um lugar de fogo para o castigo dos ímpios, inferno. Também concorda com os 2 primeiros, que é, figuradamente, é uma figura para designar um lugar de fogo para o castigo dos ímpios, inferno. Tem Mateus 5, 22, 29, 23, 15, Marcos 9, 45, Marcos 9, 47, Tiago capítulo 3, verso 6. A página é a 38, para quem tiver em PDF, para quem tiver o livro físico, pode conferir. Nós temos ainda o léxico de Dunker, também o Greek NT Lexicon, que é o BibleWorks, também está no BibleWorks 10. Né? Esses 3 são muito comuns no BibleWorks 10, tanto o Gwinglik, o Dunker e também o Friedberg. Os 3 estão no BibleWorks 10. E o que diz Dunker? Gehenna, no hebraico Vale de Hinnom. Gehenna, no Novo Testamento, apenas em imagens de julgamento de fogo após a morte. Veja, lugar de castigo também designa isso. Esse é o único que não citou lá uma ravina ao sul de Jerusalém e também a questão do Vale de Hinnom. Esse não colocou, ele foi mais resumido. Por último, nós temos o dicionário do grego do Novo Testamento, Dr. Carlo Rusconi, página 106. Você tem aí Gehenna, Gehennes ou Gehenne. A transliterado do aramaico que é Gehinna, no hebraico é Gehinnom, que significa o Vale de Hinnom. Aí você tem Gehenna no grego, metaforicamente um castigo eterno inextinguível. Jesus ilustra com a figura de um cadáver que constantemente recebe fogo, entra em decomposição,
os bichos começam a andar nesse cadáver ali, e com isso a pessoa foi reduzida, a pessoa foi aí, recebeu aí, digamos, a palavra que Daniel usa é horror, né? Vergonha. A pessoa foi para a vergonha eterna pelo seu fim. Tem essa expressão também. Esse já é um dicionário mais comum, porque ele está na Bíblia, a palavra-chave, né? Dicionário de Strong. O que é aquele, basicamente, se você verificar nos léxicos, os léxicos vão acabar citando Strong, né? Ele é bem antigo, do século XIX, então muitas fontes acabam bebendo aqui em Strong. Veja, de origem hebraica, você tem aí Strong português, G1067, o G significa grego, e 1067 é a nota que, se você quiser conferir na concordância de Strong, a nota é a 1067. Você vai lá na parte do grego e procura essa nota. De origem hebraica, 1516, tem aí Guiena ou Guiena de fogo. Traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura. Designava originalmente um vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Então note que os léxicos concordam que é um lugar de punição para os ímpios, usando a figura de fogo para ilustrar a intensidade da punição, mas literalmente dizia respeito a uma ravina ao sul de Jerusalém, que se tornou um lixão, onde se jogava o lixo da cidade e onde também jogava-se o corpos de animais mortos e também o cadáver dos condenados. Jesus usou esse lugar para, de certa forma, ilustrar o lugar do sofrimento. É só isso. Para quem quer esvaziar o termo e dizer que se refere apenas a isso, para dizer que não há um lugar de castigo, não, veja que todos os léxicos colocam um lugar de punição futura, um lugar de punição para os mortos. Se o condenado morreu e o cadáver foi lançado lá, enfim, faz sentido, é um lugar de punição para os mortos. Porque o morto está morto, ele teve o seu fim e acabou. Então existe sim um lugar de punição onde a pessoa, o ímpio, será lançado e sofrerá eternamente. Aí temos também a questão de dois termos gregos que também podem ser usados ou traduzidos como inferno, que dependendo do contexto pode ilustrar sim esse lugar. Temos o termo grego Hades e também o termo grego Tártaro, que geralmente nas versões em português são traduzidos como inferno. No entanto, é necessário investigar exegeticamente as passagens em que os termos ocorrem. Por ora, vamos ficar apenas no termo Gehenna, porque envolve um estudo mais amplo, senão o vídeo fica muito longo. Talvez a gente pode fazer um vídeo esclarecendo cada lugar desse, o que cada lugar desse quer dizer, ou se os três termos ilustram o mesmo ambiente, o mesmo lugar geográfico, o mesmo lugar para a punição. Depois de analisarmos o vocábulo e seu significado, ficou claro nas fontes que o inferno tem conotação de um lugar de punição. Mesmo que você tire a palavra inferno e use o termo Gehenna, está claro que é um lugar de punição, usado ainda com a figura de fogo, para ilustrar sofrimento. A palavra inferno em si não aparece nas páginas do texto sagrado, por se tratar de um termo em latim. Mesmo que se questione esse detalhe, não podemos negar o fato que a Bíblia ensina que existe um lugar de punição. Mesmo que a pessoa não conviva bem com o termo inferno e queira trocar, queira tirar, a Bíblia ensina que há um lugar de punição onde os ímpios serão atormentados e castigados eternamente. Simples assim. Ainda algumas considerações com relação a esse lugar. Por que esse lugar existe? Se é um lugar de punição, se é um lugar para punição, por que esse lugar veio a existir? Qual foi o propósito disso? Ou seja, por que o inferno foi criado? Vamos procurar responder esta questão com a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Vamos aqui em Mateus capítulo 25, verso 41. Olha o que diz esse texto. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, por que o inferno foi criado? Segundo esse texto, o inferno foi criado, preparado para punir o diabo e os seus anjos. Então, de forma objetiva e específica, esse foi o propósito de Deus ter preparado ou criado o inferno.
Era para punir o diabo e os seus anjos, porque até esse momento, talvez, não sei, talvez pode ser que o ser humano ainda não existisse quando o diabo caiu, né? Alguns advogam essa possibilidade. Caminhando, baseando-se nessa perspectiva, logo, se o ser humano não existia, então o inferno foi criado objetivamente para punir Satanás, juntamente com os anjos que junto com ele se rebelaram contra a autoridade do nosso Deus. Então veja, ao analisarmos Mateus 25, 41, fica claro que o lugar de punição foi criado para punir Satanás e os anjos que junto com ele se rebelaram contra Deus. Pois antes desta rebelião dos anjos que caíram com Satanás, o pecado não existia. Não existindo pecado, por que um lugar de punição? Então note, o inferno existia antes que os anjos caíssem, ou o inferno passou a existir depois que os anjos caíram? Aqui nós podemos trabalhar com duas perspectivas. Com relação ao momento em que o inferno teria sido criado, é possível trabalhar com duas possibilidades. A primeira, tendo em vista que Deus é onisciente, o que é isso? Deus conhece o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. É possível que o inferno tenha sido criado antes da queda destes seres angelicais. Por quê? Porque aí Deus já saberia por antemão que os anjos iriam se rebelar contra a sua autoridade, ou como diz Judas, iriam abandonar seu domicílio. Deus teria que puni-los. Então, antecipadamente, Deus teria criado também o inferno. Essa é uma possibilidade. O inferno poderia existir antes da queda dos anjos. Segundo, também é possível que o inferno tenha sido criado depois da rebelião dos anjos, porque alguns podem argumentar, pois ter um lugar de punição vazio, sabe-se lá por quanto tempo, é meio estranho. Com relação a isso, será necessária uma análise morfológica do termo original, traduzido como preparado, para ver se foi uma ação concluída desde a eternidade passada. Então é preciso uma análise mais profunda nesse texto para a gente conseguir definir melhor aí essa questão. Mas é possível trabalhar com essas duas possibilidades. Ainda, como o inferno é retratado na Bíblia? Como a Bíblia descreve esse lugar? Vamos aqui aprender. Primeiro, a Bíblia descreve como sendo um lugar de tormento onde há chamas e agonia. É o que está em Lucas capítulo 16, verso 25. Olha só. Vamos ao 24 e 25. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, atormentado nesta chama, por isso eu coloquei um lugar de tormento onde há chamas e agonia, porque o verso 25 diz, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males. Agora tu é consolado, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, um lugar de tormento onde há chamas e agonia. Também descreve a palavra de Deus como sendo um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Está em Marcos 9, 45. Está 45 e 46 também. E se teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Aí vem o 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Na crítica textual, esse texto pode ser questionado por não constar em todos os manuscritos. Talvez tenha a possibilidade dele ser um acréscimo? Até tem. Não sendo um acréscimo, ele sendo sim parte dos originais, a ideia com a figura do bicho e do fogo, é dizer que o castigo é contínuo e a prisão é eterna. Por isso que vai dizer que o bicho não morre, para descrever que quem estiver lá estará eternamente nessa condição de sofrimento. Essa é a ideia. A ideia vai dizer que existe bicho lá e bicho que não morre. O que seria um bicho? Deus criou um bicho? Que bicho? Então não é essa a ideia. Então a ideia é dizer que o sofrimento é intenso e eterno, com a figura do fogo e o bicho que não morre. Ainda a Bíblia diz que é um lugar de punição eterna, para confirmar o que diz aí Marcos 9, 45. Mateus 25, 46. Veja, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você tem aí em oposição, em contraste, vida eterna e
tormento eterno, certo? Veja que está em oposição. A vida é eterna no sentido que ela tem uma duração sem fim, e também o castigo, porque é o mesmo substantivo grego que qualifica tanto a vida quanto o castigo. Você tem aí a palavra grega aionios, que significa eternidade, para todo sempre, né? Século dos séculos, né? Sem fim. O termo designa isso, basicamente ele quer dizer isso. Também em algumas passagens pode descrever um tempo longo, mas nesse caso é eterno no sentido de sem fim, porque ele também qualifica a vida que será eterna. Se a vida é eterna, o castigo também o é, porque é o mesmo substantivo. Temos ainda um lugar de vergonha e horror eterno, Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Tem a palavra vergonha e desprezo. Porque o modo como a pessoa terminou e o fato dela que ela nunca mais vai contemplar a face do Senhor, por isso a ilustração de vergonha e desprezo. A pessoa caiu em desgraça e nunca mais irá ver a face do Criador. Então essa é a ideia do texto, é o que está por trás do texto. Também Apocalipse cita que é um lugar onde existe um lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, verso 10, olha o que diz. Veja, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então note que o lugar onde tem um lago de fogo e enxofre, para atormentar para todo o sempre a besta, o diabo, o falso profeta e todos os ímpios. Também a palavra descreve como sendo um lugar de trevas exteriores. Mateus capítulo 8, verso 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, note que um lugar de trevas exteriores, que é no sentido que é para fora. Porque o reino é para aqueles que a quem Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, e há trevas exteriores para aquele a quem Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O choro é literal? E também o ranger de dentes? Não. É simplesmente para ilustrar que a pessoa vai estar em intensa agonia. Essa é a ideia por trás aí do texto. Também a Bíblia ilustra como sendo um lugar para onde os demônios não querem ir. Lucas 8:31 e 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Olha só, está assim. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Quem está pedindo aqui? Aquela legião que estava naquele endemoniado gadareno. Né? A legião não queria ir para o abismo. Eles não querem sofrer. Então, os próprios demônios sabem que se for para lá é sofrimento, né? E não poderão sair de lá. Isso confirma o que está escrito em 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Né? Já mostra alguns anjos estando em prisão. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ainda que a palavrinha grega aí é a palavra tártaro, que eu citei mais no início, mas é para ilustrar um lugar de prisão, seria um sinônimo, então, onde os anjos também serão aprisionados. Inclusive em cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Né? Também os anjos serão atormentados aí, por isso que eles não querem ir para esse lugar. Também é dito que é um lugar, uma prisão escura com algemas eternas. Sabemos o que está em Judas verso 6. Né? E há anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então veja, reservou-os na escuridão e em prisões eternas. Veja, por isso que conforme isso também se harmoniza pelo fato dos demônios não quererem ir para lá, porque é uma prisão eterna de onde eles não poderiam mais sair. Por último, é um lugar onde quem estiver lá não pode mais sair. A Bíblia é clara em dizer. Olha o que está escrito em Lucas 16, verso 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Veja que
Abraão aqui nessa parábola está dizendo que os que querem sair do inferno para onde estava lá o mendigo no paraíso não poderia, e nem se alguém quiser sair do paraíso para entrar no lugar de tormento também não pode. É um lugar específico, com objeto, com propósito específico para condenados, pessoas que foram condenadas. Perante isso, ninguém pode entrar e ninguém pode sair de lá. Então, tendo dito isso, queridos, eu espero que esse estudo tenha ficado claro. Nós procuramos aqui extrair o que a palavra de Deus mostra com relação a esse lugar. E a palavra de Deus nos disse claramente que esse lugar, Jesus, ele tomou a figura de um lugar conhecido nos tempos dele, que era um lixão conhecido como Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo de Jerusalém era jogado, e onde também os cadáveres e corpos dos condenados também eram jogados ali. Esse lugar era queimado constantemente, diariamente. Então, todo cadáver que ali estava entrava em decomposição, ficava cheio de bicho, e também fogo que se colocava naquele lugar constantemente. Então, Jesus amplia isso para ilustrar o lugar de punição, como dizendo que é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, porque isso era o que acontecia com esse lixão nos tempos de Jesus. Só que Jesus amplia isso, dando uma conotação que é um lugar de punição eterna. O fogo não vai apagar e o sofrimento não vai terminar. A pessoa foi reduzida à vergonha, a horror e a sofrimento eterno. Então, que Deus abençoe os seus estudos, continue conosco no Praxis Teológico, nós teremos ainda vários temas para abordar, para levar a informação até você, levar o conhecimento, levar a instrução, levar a orientação, visando com isso produzir edificação no corpo de Cristo. Eu vou passar apenas agora os nossos informes, para você ficar atento. Nós precisamos da sua ajuda para levar o projeto adiante, e para isso temos que passar aqui. Ajude o nosso canal a ser bênção para o conhecimento. Como você pode fazer isso? Você pode se inscrever no nosso canal, já alcançamos aí 105 inscritos. A margem até finalizar esse ano é alcançar pelo menos 500. Então você pode se inscrever no nosso canal, pedir que o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu tio, o irmão da igreja se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos. Ao se inscrever, você tem que ativar o sininho para ser informado dos novos conteúdos do canal. Quando você estiver assistindo o nosso vídeo, deixe o seu like, né? Não custa nada, não vai levar mais do que 2, 3 segundos você levar o mouse e apertar lá, né, no gostei. Ou também não gostei, faz parte do jogo, né? Nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos. Mas deixe o seu like, gostei ou não gostei, isso ajuda o YouTube, né, a colocar o nosso canal aí nas opções de busca, né, a dizer que o conteúdo ele tem uma certa avaliação, né, e tem um certo gosto. Além disso, você pode deixar o seu comentário. No comentário você pode concordar, não concordar, colocar seu ponto de vista, apresentar a sua proposta, você pode pedir mais esclarecimento, você pode sugerir novos temas e etc. Também você pode nos seguir nas redes sociais, pelo Twitter, Facebook e Instagram, e também acessar o nosso blog, que tem o mesmo nome, Praxis Teológica. O nosso blog também ele segue na mesma linha aqui do canal. É o mesmo tema, só que talvez a gente acrescente alguma informação, alguma outra coisa que às vezes não deu para colocar aqui. Está no blog. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. E por último, você pode ser um parceiro missionário do Praxis Teológica. Como? Compartilhando os nossos vídeos para o máximo de pessoa possível que você puder. Compartilhar o link dos nossos vídeos para que mais e mais pessoas encontrem as informações que nós temos levado até você. Então eu te agradeço você que nos acompanha, você que é inscrito, você que não é inscrito, você que assistiu o nosso vídeo. Deus te abençoe, Deus abençoe os seus estudos. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor e estamos juntos. Até o próximo vídeo do nosso canal. Fiquem todos com Deus.